Olá pessoal, então vamos tirar aqui esses prés aqui e vamos falar então sobre os tesouros IPCA, certo? Quando a Natália Arcuri falou que a 8% é uma taxa boa para ficar, não venda se você tiver pré-25 a 8%, o que isso quer dizer em termos de taxa para os IPCAs? Então tem o IPCA 2024, IPCA 2035 e IPCA 2045, tá? Então, antes da gente mostrar as contas, a gente tem que explicar a lógica das taxas, tá? E como elas têm que se comportar da maneira correta. Claro que quando há assimetrias, quando elas fogem desse padrão que tem que ser, tem uma assimetria de mercado e isso pode estar beneficiando um perfil de investimento ou outro, certo? Então, que é onde muitas vezes os grandes investidores conseguem obter grandes vantagens, que é nas assimetrias de mercado. Então, gente, vamos entender aqui, ó. O pré-25, tá? O prazo dele é muito parecido com o IPCA 24. Tem uma diferença de 3 meses e meio entre o vencimento de um e de outro. Então, a lógica do prefixado é o seguinte: ele tem que pagar, no mínimo, a inflação, porque se ele não pagar a inflação, eu invisto no IPCA. Eu tenho opção. Ele tem que pagar mais que a Selic, porque se ele não pagar mais que a Selic, eu invisto no Tesouro Selic, que é muito mais seguro. Eu tenho opção. E ele tem que... Por que eu vou investir nele se eu tenho opções mais seguras? Porque ele tem que dar um prêmio, uma taxa a mais, certo? Hoje essa taxa está em torno de 6,5% e do pré-24 está em 2,2%. Com uma inflação aí de 4%, fazendo a conta simples, a juros simples, que está errado, deveria ser juro composto, mas só para simplificar, nós teríamos o IPCA 24 pagando 6,2% e o pré-25 pagando 6,5%. Tá? No passado, essa diferença já chegou a 1%. 1% de taxa a mais no pré-25 sobrando, que era essa época aqui, quando estava 8%, 9%, 10%, quando estava 12%, então chegava a ser assim 4% a mais de taxa com relação ao rendimento do IPCA. Realmente era uma época fantástica, isso aconteceu em setembro de 2018. Então, gente, colocando aí, vamos colocar 0,5% acima, tá? Para ser aí mais razoável, que é o quê? O que é esse 0,5% do pré-25 acima desse número aqui? O que é esse 7,5%? Esse 7,5% aqui é a rentabilidade do IPCA 24 mais a inflação. Se eu pegar aqui uma inflação de 4%, 4,25% é a meta de 2019, 4% é a meta do ano que vem. E eu tirar aqui, vamos fazer a conta simples, a juros simples, eu tenho que o número para o IPCA 24 é 3,5% ao ano. Então, quem tem IPCA 2024 a 3,5% ao ano, está no mesmo nível de quem tem pré-25 a 8%. E claro que não deve vender. Claro que é uma taxa maravilhosa. Claro que é uma taxa que não vai acontecer tão cedo. Só vai acontecer se o governo perder o controle e a inflação ultrapassar o teto da meta. Não é pouca coisa, é o teto da meta, tá? E aí, para os outros, pessoal? Para os outros aí ficou fácil. É 4%. Tá? Por quê? Porque essa tem sido, até tem sido um pouquinho mais. Tem sido... A diferença de taxa entre eles tem estado em 1%. Você poderia até colocar 4,5% aqui, tá? Que não estaria errado sob esse ponto de vista lógico, tá? Então, gente, segundo lá os critérios da nossa amiga, quem tem pré-25 a 8% não vende. Que é a mesma coisa que ter pré-24 a 3,5%, que é a mesma coisa que ter IPCA 24 a 3,5%, IPCA 35 e 45 a 4%.
quem tem essas taxas, gente, não vai fazer bom negócio vendendo, pelo menos com as condições atuais da economia, tá? Em que nós temos aí, que pontos? Por que eu estou tão otimista? Então vamos lá. Nós temos a questão fiscal bem avançada no ponto de vista de resolução. A reforma da Previdência foi aprovada, estão faltando outras reformas, mas o impacto positivo nas contas públicas já é muito bom. Tá? São 800 bi, o Ministério recentemente revisou para cima, para 850 bi, essa economia em 10 anos. Tá? Ainda tem a economia implícita, que pouca gente fala, mas que é real também, que com a redução das taxas de juros no país, o governo vai gastar menos com a rolagem da dívida pública. Isso é economia para os cofres públicos. E o Brasil entrou nesse ciclo virtuoso, felizmente, tá? Com o esforço aí do governo federal, do Congresso, enfim, de todo mundo, tá? Vamos ser... é uma vitória do país, é uma vitória de todos, tá? O que acontece? Nós temos uma queda estrutural na taxa de juros, ou seja, veio para ficar. Então, quem tem isso aqui, ainda mais nesses prazos aqui, meus prezados, nesses prazos aqui, quem tem 5, 5,5%, 6%, pelo amor de Deus, vai vender isso, nada vai te garantir por 15, 20, 25 anos tanto juro real assim acima da inflação. Então, pessoal, a gente só tem fatores, tá? Mesmo que a economia se aquecendo, mesmo que isso gere um pouco mais de inflação e a Selic eventualmente tenha que ser aumentada para segurar a inflação, o ponto principal é que estruturalmente o Brasil já é um bom pagador. Falta o reconhecimento das agências, falta um pouco de tempo, certo? Manter as coisas no mesmo nível, sem oscilar tanto como foi no passado recente, tá? Então, todas essas circunstâncias nos dão uma convicção que nos últimos 5 anos ninguém podia ter nesse país, certo? Essa mudança estrutural da economia, a questão... E aí tem a reforma da Previdência, tem o teto de gastos também, tá? E tem as outras reformas que a gente está esperando para 2020. Então, tudo isso vem a somar na questão econômica, tá? É a única coisa que eu discuto aqui no canal Economia. Outras coisas da política, você procure outro canal, por favor, tá? Então, pessoal, eu fecho com ela. O vídeo dela, que tem a audiência do ano inteiro do meu canal, é muito bom, porque ajudou, eu acho que foram 300 mil pessoas que viram aquele vídeo. Se dessas 300 mil, pelo menos a metade acreditar nela e não vender os papéis, olha, essas pessoas estão no caminho da riqueza, como ela diz, tá? Tá? E aqui os números para quem queria, tá? Dos IPCAs, tá? Equivalentes à taxa que ela citou. Mas eu acho assim, ó, que 3,5, 3,7, 3,8 nesses IPCAs aqui tá muito bom, tá muito bom. E se acontecer de novo, eu quero comprar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.